Eu tenho uma apresentação, só gostaria de verificar se vocês estão me ouvindo e se a apresentação já está disponível. Estamos ouvindo bem. Apresentação. Você mesmo pode Eu compartilhar a posso, apresentação. eu posso compartilhar, porque eles pediram para eles mandarem, tudo bem, vou compartilhar. Ok. Pergunta, estão vendo a tela inteira? Só checando? Sim. Sim, ok. Bom, queria agradecer o convite da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e agradeço em nome dos senadores Alci Lucas e agradeço a todos os demais senadores e cumprimento a todos os demais senadores. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui para poder tentar colaborar um pouco com a reforma, com a discussão sobre a regulamentação da reforma tributária. E como a gente tem aí um ponto um tempo, obviamente, sempre limitado, porque nós temos muitas pessoas, a gente resolveu apresentar uma pesquisa que a gente chegou a fazer anteriormente, sobre tentar dimensionar, digamos assim, qual o impacto, né, dos, vamos dizer assim, qual a parcela dos serviços, do setor de serviços, agora especialmente do setor de serviços, poderá ser impactada pela reforma tributária. Não só para a gente entender isso em números. Como é que a gente fez esse cálculo? A gente tem um dado da Receita Federal, tem uma tabela, que infelizmente só vem até 2018, então a gente usou dados até 2018, portanto sujeito aí a melhores detalhamento. Então a gente usou essa tabela e lá eles têm por KNAI. E tem no KNAI você consegue pegar o faturamento de todas as empresas daquele KNAI, daquele Código de Atividade Econômica, e consegue pegar também o número de empregados, né? Então, a partir daí, a gente deu esse exemplo aqui da tela, é apenas um recorte da tabela para vocês entenderem como é que a gente pegou, né? A gente pegou a receita bruta, a gente pegou a receita, a quantidade de empregados. A partir daí, a gente deu uma limpeza nos dados, por exemplo, tirou aquelas receitas que vão ser imunes, como televisão aberta, associações e tudo mais. E aí a gente pegou o total, cada KNAI, a gente fez uma análise dizendo assim, olha, quanto, quanto deste KNAI, desse tipo de atividade econômica, ela é faturada para o consumidor final ou vai ser faturada para uma outra empresa que também é contribuinte do IBS e CBS. Por que a gente fez isso? Porque se você está naquilo que a gente chama no meio da cadeia e você está faturando para outra empresa, outro contribuinte do IBS e CBS, o imposto pago pelo fornecedor de serviço vai ser considerado como crédito e não como custo, né, para o tomador desse serviço. Então, aí acaba não tendo impacto do ponto de vista, né, do setor, porque isso daí não é um custo para a próxima etapa, e sim um crédito. Já quando o faturamento é feito diretamente para a pessoa física, o consumidor, aí sim, se você tem, portanto, né, um prestador de serviço que está vendendo para o consumidor final e tiver sujeito a uma alíquota padrão, que pode hoje atingir 28%, a gente vai assumir que ele estará tendo um impacto, né, vamos dizer assim. Então, a gente classificou as atividades econômicas dizendo, olha, essa atividade econômica, 25%, começamos assim, 100% está no meio da cadeia, ou 75% está no meio da cadeia, ou 50% está no meio da cadeia, ou 25% está no meio da cadeia, ou 0%. 0% significa que eu estaria faturando totalmente para consumidor. Então, nós fizemos isso aqui com base em diversos critérios, que obviamente concordo que podem ser avaliados, questionados, é uma estimativa, né? Mas é um formato que a gente consegue chegar a um valor. E assim, olhando, a gente dividiu, portanto, receitas que estão no meio da cadeia e receitas que estão no final da cadeia, no consumidor final. E também consideramos as alíquotas reduzidas que podem ser aplicadas para algum tipo de serviço. Então, aí, somando os números, nós temos aqui um total de receita do setor de serviços, como a gente pode ver aqui, deixa eu só colocar aqui o apontador a laser aqui. A gente tem um total de receita de serviços de 2,5 trilhões.
Cuidado, isso não é o PIB do setor de serviços, porque tem muito faturamento que é custo para outra empresa e, portanto, está o quê? Duplicado, né? Então, você calcula esse valor, o faturamento de uma empresa é o custo da outra que entra na receita dessa outra empresa. Mas só para a gente entender aqui, para cada, né, para cada empresa, para cada setor, a gente tem 2,5 trilhões de faturamento. E a gente tem aqui sim um número real, 11.614.000 funcionários que estão empregados no setor de serviços, segundo os dados da Receita Federal, sempre lembrando de 2018. E aí, com aquela divisão que a gente fez, nós encontramos que no meio da cadeia e, portanto, sofrendo menos impacto, nós teríamos, ou melhor, não seria sem sofrer impacto, você teria 64% do faturamento e 57% dos empregados. Já no final da cadeia, e aí sim sujeito ao impacto, você teria 36% do faturamento do setor de serviços e 43% do número de empregados estariam numa atividade de uma prestação de serviço que vai ser vendido para o consumidor final, portanto, sujeito ao aumento de carga tributária. E aí a gente resolveu dar uma olhada no final da cadeia. Quem são esses caras que estão no final da cadeia? E aí a gente chega aqui e a gente verifica que desses 36, aqui o número anterior é arredondado, desses 36, 35,7%, tá certo? Se referem a quê? Desculpa, desses 36, 8,9%, quase 9%, são empresas do Simples, que, portanto, não vão ser afetadas. 8,9% eu não falo em quantidade, eu falo sim em faturamento, tá? E, da mesma forma, você veja que o número de empregados é bastante substancial no setor de serviços, né? Então, você vê que o setor de serviços das empresas do Simples, elas estão empregando cerca de 23% aí desse total. Depois disso, a receita final, receita de final de cadeia também, mas que são os serviços que estarão sujeitos à alíquota reduzida, como educação, saúde, equivale a 14,81% do faturamento. E 13% de mão de obra. E aí, nesta letra C aqui, a gente tem efetivamente aquela receita final da cadeia, de final de cadeia, que sofrerá a alíquota padrão de 28%. Esse total aqui chega a 12%, então 11,97% e 6,38% da mão de obra, né? Quase 12% do faturamento do setor de serviços e 6,38% da mão de obra 15 segundos. estarão trabalhando para esse faturamento, para setores que vão faturar com 28%. Retirando os serviços de telecomunicação, que provavelmente terá uma redução de preço, o resultado final, já que estamos ao final, e realmente é o final da minha apresentação, é que aquele setor de serviços que estará vendendo para o consumidor final, tá certo? Com uma alíquota padrão de 28%, equivaleria a 7,4% do faturamento total. Então, a gente pode dizer que quase 8% do faturamento do setor de serviços ou do setor de serviços estará sendo afetado por esta alíquota de 28% e poderá ter um aumento de preço. E, em termos de número de empregados, a gente chega a praticamente 6% dos empregados funcionários poderão estar sujeitos a esse aumento de preço. A ideia aqui é dimensionar, né? E a gente acaba aqui a apresentação. A ideia aqui é dimensionar bem qual parte do setor de serviço, ou o volume do setor de serviço, não exatamente qual parte, porque a gente está falando que tipo de atividade especificamente aqui, no resultado final, mas o volume da prestação de serviços que estaria sujeito ao impacto de aumento de preços, né? Então, basicamente, caros senadores e demais membros da mesa, que também era isso que a gente tinha para apresentar, e agradeço mais uma vez a presença.